Em nota, a Fundação Roberto Marinho disse que lamenta profundamente a imensurável destruição de um dos maiores acervos arqueológicos, etnográficos, científicos e culturais do país. Diz ainda o texto, abre aspas, estamos devastados diante dessa tragédia que consumiu parte gigantesca da nossa história e resulta em uma perda irreparável hoje e para as futuras gerações. Perde o patrimônio histórico e cultural, perde a ciência, perde a educação, perde o Brasil, perde o mundo. Fecha aspas. Ana Luísa, você visitou muitas vezes esse museu, não só fazendo reportagens, mas... Sou do Rio de Janeiro, cresci indo ao museu e como jornalista estive lá, Chico, inúmeras vezes, fazendo reportagem, não só eu, diversos repórteres do Rio de Janeiro, denunciando a falta de manutenção, a falta de condições de preservação daquele acervo tão precioso. Me lembro, olha, uma das primeiras reportagens que eu fiz lá, em 95, o museu já se queixava da falta de manutenção do telhado. Houve uma chuva forte, uma chuva daquelas que a gente conhece bem aqui no Rio de Janeiro, que inunda tudo. A água atingiu a reserva técnica do museu e toda a coleção egípcia. Inclusive, uma das múmias, uma múmia raríssima de um sacerdote, foi atingida pela chuva, ficou encharcada. Eu presenciei os funcionários do museu tentando secar com um secador de cabelo, porque não existia equipamento próprio para isso. Quer dizer, é uma destruição que vinha acontecendo com o tempo, né? Vinha acontecendo com o tempo e os funcionários, diretores, reitores, pesquisadores, museólogos, todos clamando por uma atitude do governo federal que enviasse verba para que esse acervo tão precioso, historicamente, cientificamente, pudesse ser preservado a contento. Faltava, inclusive, segurança. Fiz reportagem lá do roubo dos livros raríssimos, livros do século XVI, escritos em latim, inclusive um deles de Hans Staden, o aventureiro alemão que esteve no Brasil, um livro de 1592 sobre os índios brasileiros. Foi roubado, porque o sistema de segurança não era capaz de impedir a invasão do museu. Eles não sabiam nem quando tinha sido roubado. Quando deram falta do livro, ele já não estava mais lá. Ou seja... E coisas irreparáveis como parte do esqueleto da Luzia, a mulher mais antiga das Américas. A ser encontrada nas Américas, né? 12 mil anos. 12 mil anos. Ou seja, quando a gente fala que 200 anos de história foram destruídos, é muito mais do que isso, Chico. 200 anos tinha a instituição, mas o acervo que está ali dentro, o esqueleto da Luzia, 12 mil anos, as múmias do século I. Então, assim, é impossível recuperar isso. É uma catástrofe cultural que poderia sim ter sido evitada. A gente vai conversar com a Alexandra Garcia. Alexandre, não faltou alerta nem denúncia sobre a falta de manutenção. Um patrimônio cultural riquíssimo, abandonado. Bom dia a vocês, como se a gente pudesse dizer bom dia, né, depois dessa tragédia, né? E é simbólico que em plena Semana da Pátria tenhamos deixado em cinzas boa parte das raízes da pátria. Nada explica, nada justifica, nada desculpa. Uma tragédia que não veio de repente, foi preparada pouco a pouco, ano a ano, dia a dia. Segundo os bombeiros, não havia equipamento preventivo antifogo dentro do principal museu do país. E essa noite se viu que nem sequer havia água nos hidrantes para abastecer as mangueiras. Cortes em verbas deixaram o museu como o último da fila, sendo tomado pelos cupins e agora pelo fogo. Cortaram recursos onde já faltavam e não onde está sobrando no Estado brasileiro inchado e incompetente. Quem não sabe cuidar do passado, que futuro pode ter? Agora se leem e se ouvem declarações de que é uma perda incalculável, essa obviedade do presidente da República, ou que o Ministério não medirá esforços para auxiliar a Universidade Federal a recuperar o museu. Recuperar o quê? Esperar o juízo final para que das cinzas se levantem 20 milhões de peças, entre elas a Luzia, nossa ancestral de 12 mil anos? Saliva não apaga fogo. Ação preventiva teria evitado. O fogo que queimou na Semana da Pátria queima também um patrimônio de história, de ciência, de arte, uma memória que pertence às gerações futuras. E ficam as cinzas como símbolo do desleixo, da irresponsabilidade, da falta de nacionalidade dos contemporâneos desta tragédia
de lesa pátria. Ana e Chico? Pois é, Alexandre, resta saber se esse fogo vai servir como alerta, né, para evitar um incêndio completo da universidade no Brasil, da educação e da cultura, que a gente está presenciando aos poucos. Não há palavras, é lamentável e desesperador ver essa situação. Obrigado. Daqui a pouco a gente vai trazer outras informações sobre esse incêndio no Museu Nacional e a repercussão internacional dessa tragédia. Ana Luísa.